Salve, salve galera! Vamos para mais um react. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é um tema caro para mim, porque eu já tive um envolvimento muito íntimo com espiritualidades diversas, e eu ainda tenho, mas o meu envolvimento agora é mais como um envolvimento crítico, não tanto um envolvimento prático ou devocional, o que quer que seja. E passando para lembrar que o apoio de vocês aqui é fundamental, tá? O canal ele tá ganhando forma, o canal ele é extremamente recente, portanto, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Caso você veja valor no que a gente está fazendo, você pode mandar um Pix, você pode comprar os meus cursos aqui no QR Code na tela. E chega de enrolação, vamos lá. Certo, vamos reagir então a Guilherme Freire, num cortezinho pequeno, onde ele está debatendo contra ateus. E aí ele faz afirmações e ele entra num debate sobre essas afirmações. A afirmação é de que a igreja é promotora da ciência. Bem, vamos ver. E aí, beleza? Tudo bom. Então, a igreja é promotora da ciência. Assim, a questão aqui é que a gente tá falando da perspectiva atual ou histórica? Uhum. Atual ou histórica? Não, eu diria que os dois. Eu defenderia que a igreja promoveu a ciência ao longo da história, né? Sim, ela promoveu por um período da história, Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos deixar ele falar mais um pouquinho para ver qual é o argumento que ele vai utilizar para defender isso. mas ela também reprimiu por outro período da história. Concordamos? Quais seriam os casos de repressão da ciência? Galileu Galilei. Galileu era um homem muito católico. Sim. Galileu, na verdade, foi condenado muito por brigas que ele teve em relação ao Papa. E heresia. Ele foi condenado por... Na verdade, se você olhar, Galileu, inclusive, as filhas dele são freiras, né? E elas rezaram as Ave-Marias por ele e ele teve uma briga política com o Papa. A igreja não é contra o heliocentrismo, tá? Não tem uma condenação formal da igreja ao heliocentrismo. Eu só queria fazer uma nota sobre os pontos anteriores, né? Beleza. Enfim, deu pra ver que, assim, você aceita o argumento quando lhe convém, né? Quando o argumento não te dá espaço para você tergiversar ou para você inventar alguma coisa em cima, você tem que fugir. Então, aqui ele vai querer falar pontos sobre o debatedor anterior, que estava falando um monte de coisa. Eu assisti esse vídeo inteiro, não vou entrar no assunto do debatedor anterior. Mas assim, Galileu Galilei, de fato, é um argumento bom para essa discussão. Porque Galileu Galilei, por mais que fosse religioso, ele teve problemas com a igreja. E ele foi obrigado a voltar atrás de toda a sua pesquisa, de todas as suas invenções. E vamos lembrar que Galileu Galilei é o pai da ciência moderna. Porque ele, ao criar um instrumento chamado luneta de observação estelar, ele olha para a Lua, observa crateras, imperfeições na Lua, e ele percebe que todo o modelo ptolemaico, que foi o modelo abraçado pela Igreja Católica, que tem influência lá de Aristóteles. Então você tem noção do quão antigo é tudo isso? Todo esse conhecimento, toda essa base de afirmações sobre a realidade, tá? Porque o Aristóteles dividia o mundo entre esfera sublunar e supralunar. E essa esfera supralunar é algo próximo da eternidade, da imobilidade, porque mais distante disso ainda vai estar o primeiro motor, que é imóvel e tudo mais. Ou seja, é uma teoria, uma cosmogonia que ela é de 300 antes de Cristo, certo? E esse mesmo modelo do mundo foi passado e reinterpretado, Ptolomeu chegou na igreja, e aí a galera da igreja gostou desse argumento, gostou dessa cosmovisão, porque, quando você tem o planeta Terra no centro do universo, você você confere muita importância para o planeta Terra, sobretudo para a raça humana, sobretudo para a instituição que controla o pensamento, que controla a organização social, política, que é a Igreja Católica. Se a Igreja Católica é o que comanda o planeta Terra e o planeta Terra é o centro do universo, portanto, a Igreja Católica tem uma função central no universo inteiro. Não é só na organização do mundo, do cotidiano, da Europa e do povo, da raça humana, mas sim de todo o universo. Então, quando Galileu Galilei consegue, a partir de um experimento, tá? A partir daquilo que a gente vai chamar de ciência moderna, de uma prática científica, experimentar
observar empiricamente que a Lua não se encaixa segundo os paradigmas lá desde Aristóteles, e de que não é a Terra o centro do universo, poxa, isso aí causou um estranhamento. E tanto é que alguns anos antes teve um outro personagem que pode ser mencionado aqui, poderia ser mencionado, chamado Giordano Bruno. Ele não tinha a prova para fazer afirmação nenhuma, mas ele tinha, vai, uma intuição. E Giordano Bruno falou: "Cara, a Terra não é o centro do universo. No final todos nós seremos salvos". E ele foi queimado em praça pública, tá entendendo? Ou seja, como que a igreja vai ser promotora da ciência? Porque método científico pressupõe debate, pressupõe você testar, você falsear, você, tentar derrubar uma tese vigente. É assim que a ciência funciona, tá? Então você tem paradigmas, do qual esses paradigmas eles vão estar sempre sendo questionados e a menor possibilidade de falha, a menor fragilidade desse paradigma, ele pode ser substituído por outro paradigma. A prática científica funciona dessa forma, mas você vai conversar com gente da igreja, você vai conversar com um crente, você vai desafiar a interpretação papal, a interpretação das instituições religiosas, seja evangélica, católica, protestantes, sabe, existe essa liberdade de questionamento, ou seja, é óbvio que o Guilherme Freire está falando aqui não tem embasamento, não tem nada a ver na realidade, você não tem lastro na realidade, sabe. A igreja ela perseguiu e ainda persegue aqueles que defendem argumentos científicos. Não à toa, a gente já viu afirmações hoje isso diminuiu, mas a gente, há uns anos atrás, quando eu era menor, eu já vi pessoas da igreja, pessoas discursos religiosos contrários à camisinha, sabe. Sendo que, porra, velho, você vai negligenciar assim, toda a gama de doenças, todos os problemas que podem vir a ser um problema, né, caso você engravide, uma gravidez indesejável. Então, assim, a prática das instituições religiosas, sobretudo da Igreja Católica, ao longo dos anos e ainda atualmente, porque a pergunta inicial foi essa, né, a igreja ela sempre foi contrária à ciência ou ela foi um tempo e agora não é mais? E o Guilherme respondeu que ela promove a ciência. Promoveu e promove a ciência. Ou seja, eu não consigo ver lastro na realidade. Você pode querer achar que sim, mas cadê o lastro na realidade, tá? Eu mencionei aqui Galileu Galilei, mencionei Giordano Bruno, mencionei o fato da camisinha, enfim, vamos ver o resto da discussão, para onde que vai. Sobre a dinâmica do debate. Teve dois debatedores que eles passaram, o último, né, teve depois a parte dos versículos bíblicos, que pela dinâmica, a gente não consegue concluir, porque não tem tempo hábil para isso, sei lá, se a gente deixar todas as pessoas falarem. Sobre o último ponto de debate, tem toda uma discussão metafísica que teria que ser estabelecida e esclarecer todos os termos para eles ficarem mais claros, né? Os versículos bíblicos, a mesma coisa, a gente tá falando sobre ciência e tal. Então é só para dizer para o público em casa que esses temas, né, de interesse, depois a gente tem que engajar numa discussão mais longa deles, né? Porque senão não vai ter efetivamente qualquer tipo de resposta viável. E acho que para sequência do debate, eu conto com a. Eu sou talvez educado demais para esse gênero de debate, vou deixar as pessoas falarem. Eu vou evitar, claro, interromper as pessoas por modo de sequência, mas acho que todos nós a gente pode tentar se manter no tema do debate. Eu acho que isso vai ser mais proveitoso para todos. Acho que é só uma questão de ordem, né? Porque agora me dá vontade de pegar os 12 minutos e começar a responder toda a parte para falar nos outros 15. E de outro lado, eu ainda tô na cabeça, né? Querendo responder toda aquela parte dos versículos bíblicos que apareceram antes e dá vontade de responder. Mas eu acho que aí a gente engole os outros temas também que são temas de debate. Então, para efeitos da sequência do debate, eu acho que o melhor é nós irmos debatendo Sim, o próprio tema, né? sim. Mas eu diria que, sem dúvida, quando nós olhamos a tese do heliocentrismo, Aristarco de Samos já foi um dos primeiros a propor ela. E várias pessoas, sei lá, Copérnico era um clérigo da igreja, várias pessoas que são católicas, elas já eram promotoras do helicentrismo. Não há uma contradição entre a doutrina católica, embora tenham pessoas que possam ter ido contra o Galileu em momentos específicos, por vários motivos. Galileu tinha várias coisas. Uma das coisas que ele defende, por exemplo, é que o Sol é o centro do universo, que é uma coisa que ninguém defende hoje em dia, que ele chegou a defender. Sim, mas o ponto é que ele não teve a liberdade para fazer essa defesa científica, porque ele foi condenado por heresia. O ponto é assim, ele estava num período de renascimento cultural, tá, século XVI, ele cometeu o erro de afirmar que o Sol é o centro do universo ou não. Cara, isso aí é uma coisa das limitações da época. Vamos lembrar que ele acabou de inventar o telescópio, certo? Então, se ele errou ser o Sol o centro do universo ou não, isso eu acho que pouco importa. O que importa é, ele fez uma descoberta e ele não pôde
continuar afirmando, continuar difundindo a sua descoberta, porque a igreja interrompeu. Inclusive, uma curiosidade legal aqui é que, no contexto de Galileu Galilei, você tem um outro pensador muito famoso chamado René Descartes. O Descartes, ele é um dos pais da metodologia científica, e o Descartes, assim, eu não vou perder muito tempo falando de Descartes, eu adoro René Descartes, mas ele tem a trajetória do pensamento cartesiano, para mim é linda, é uma coisa, assim, fenomenal. Só que ele faz uma volta tão incrível para no final ele cair de novo na prova da existência de Deus, né, Descartes prova racionalmente a existência de Deus. É uma das provas ontológicas, segundo Immanuel Kant. E a gente sabe, porque isso tem registros, tá, inclusive tem algumas edições do Discurso do Método e das Meditações Metafísicas, que foram anexados nessas edições, se eu não me engano, uma edição da USP, não vou lembrar agora, quem foi o responsável pela tradução, mas tem edições da editora da USP, onde, tem as cartas, algumas cartas trocadas de, René Descartes com algumas pessoas. E nesse contexto de Galileu Galilei enfrentando, a censura da igreja, René Descartes, ele comenta nessas cartas. Tipo assim: "Meu, o que que aconteceu com o Galileu? Como que tá Galileu?". Deu para ver uma profunda preocupação de René Descartes, porque o pensamento da trajetória do método cartesiano era uma coisa que derrubou tudo, sabe. A dúvida elevada às suas últimas consequências, e deu para perceber que René Descartes, ficou preocupado com o que estava acontecendo com Galileu. Então talvez, tá, e aqui é uma afirmação até um pouco audaciosa, mas essa censura da igreja que estava acontecendo com Galileu pode ter influenciado o pensamento cartesiano, porque lá no final Descartes dá uma volta e ele acaba provando Deus racionalmente. Claro, eu não quero afirmar que Descartes se vendeu, que Descartes se contradizeu só para não ter problemas legais, não é isso. Mas talvez tenha tido alguma influência, tá, dessa perseguição da igreja para com Galileu e outras pessoas. Vamos lembrar, Galileu não foi o único, vamos lembrar que eu acabei de mencionar Giordano Bruno, ele foi queimado, entendeu. E Giordano Bruno não era um muçulmano, Giordano Bruno não era ateu, sabe, ele era um cristão que pensava um pouco diferente do mainstream, que pensava um pouco diferente do que as cátedras, do que o alto clero exigia que fosse pensado, sabe. Então esse é que é o problema, quando a gente fala de perseguições cristãs, hoje a gente vê um movimento, inclusive, né, de cristãos se vitimizando, falando que o cristianismo é perseguido, de que os cristãos não têm liberdade e blá blá blá. E quando a gente vai ver a história da igreja, a gente vê que a igreja tem, da igreja católica, né, ela tem uma série de conflitos históricos com os muçulmanos, e isso começa lá nas cruzadas, antes das cruzadas mesmo, né, na própria expansão da fé muçulmana, jihad. Mas assim, boa parte da perseguição da Igreja Católica se deu aos próprios cristãos, a vertentes de cristianismo, como os cátaros, como os anabatistas, sabe, e aí os protestantes, ou seja, são cristãos querendo devorar cristãos, devorar no sentido de perseguir, de censurar, de condenar os hereges. O que que era um herege? Era o ateu? Na maior parte das vezes não era o muçulmano, o ateu, o judeu, era o cristão que pensava diferente. O cara é cristão, ele acredita em Cristo, Jesus, mas ele tem interpretações diferentes, por exemplo, sobre o fenômeno da Santíssima Trindade, sobre o Espírito Santo, enfim. E por conta dessas pequenas diferenças de interpretação da Bíblia e da fé e do personagem Jesus, os caras começaram a perseguir os outros. Como que a gente vai aceitar que a igreja promove a ciência, se a igreja não tem tolerância nem com quem pensa um pouquinho diferente dentro da sua própria forma e visão de mundo, entende? Ou seja, a ciência é justamente o oposto de tudo isso. A ciência é justamente o campo aonde, meu amigo, é pau para todo lado. Meu amigo, quanto mais você criticar, melhor, porque assim você acaba, consolidando uma tese, você acaba consolidando um paradigma com mais força e, inclusive, tudo isso que eu estou falando, esse entendimento sobre a prática científica deve-se muito a René Descartes. O método cartesiano é justamente isso, sabe.
Vamos continuar. Ao ponto que a igreja, especialmente no final da Idade Média, controlava quase todas as esferas da sociedade. Então, e isso explica por que tinham tantos clérigos, padres, que faziam ciência, porque só era possível fazer ciência dentro da igreja. Não se era permitido fazer ciência fora da esfera da igreja. Essa história da igreja controlar a ciência, né, é uma coisa muito interessante. Eu tenho um dos meus livros favoritos, que é um livro do Guidas, né, que ele conta exatamente a passagem da queda do Império Romano para o começo da Idade Média. E aí, muitas vezes, quando nós lemos a história de como a igreja teve esse monopólio, né, o chamado monopólio da educação, você lê o Guidas falando, e o Guidas, ele basicamente, ele fala uma série de coisas fascinantes, porque ele fala o seguinte: os bárbaros não sabem mais ler. Como faço para educar as pessoas? Como faço para basicamente para que as pessoas estudem? E você vai vendo ao longo da história, figuras como Grosseteste, como o próprio Roger Bacon, eles fizeram um esforço muito grande para restaurar essa visão do método científico na Europa. Então, eu acho que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, vou pegar outro caso muito famoso. Só uma coisa que eu fiquei confuso. Por que restaurar? O que aconteceu antes dessa A restauração? queda do Império Romano. A queda do Império Romano gerou uma baita crise depois das invasões muçulmanas. Sim, e o Bacon é de 1300? Depois das invasões, tipo, o Império Romano cai em 476, século V. As invasões muçulmanas, elas vão ocorrer lá no século 9, 10. Ou seja, tem um gap aí de 400 anos, mas graças à queda do Império Romano, que é um símbolo, né, de Estado poderoso. E aí, 400 anos, você esquece, você joga no lixo, invasão muçulmana. Nossa, fé muçulmana. Os árabes eram inimigos da ciência. Na verdade, é justamente os árabes os responsáveis por resgatar boa parte da filosofia clássica, porque as obras de Aristóteles a gente só conhece porque os árabes resgataram, sabe? Os árabes foram os grandes responsáveis por resgatar a sabedoria antiga. Porque a Igreja Católica estava proibindo as pessoas de lerem esses textos. A Igreja Católica proibia até as pessoas de lerem a Bíblia. Tá entendendo? Você é cristão, você crê na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas você não pode ler a Bíblia. Não. Você tem que pedir pro padre, você tem que pedir pro bispo, para ele te explicar a Bíblia. Porque você não pode ler a Bíblia. Inclusive tem um texto chamado Queijo e os Vermes. Eu tenho aqui em algum lugar. Conta a história de um moleiro chamado Menóquio que sabia ler latim. Portanto, ele sabia ler a Bíblia e, lendo a Bíblia, o Menóquio chegou no entendimento de que o planeta Terra é como um queijo e nós, seres humanos, são como os vermes que surgem do queijo. Então, ele afirma que, por exemplo, a Terra é oca e que nós não fomos criados por Deus necessariamente, mas que a gente vem da própria Terra, tal qual os vermes surgem do queijo. Sabe, é uma loucura. Eu gostaria de saber realmente da onde que o Menóquio, lendo a Bíblia, chegou nesse entendimento, sabe? Então, é um texto fantástico, escrito por Carlo Ginzburg, um clássico dos clássicos mesmo. Ou seja, sério mesmo que você ainda quer continuar insistindo de que a Igreja Católica promoveu ciência em algum nível, sabe? E aí você tentar jogar a culpa em alguma coisa nos árabes, como se os árabes fossem culpados, quando na verdade foram os árabes os responsáveis por ressuscitar, por preservar textos antigos, tá? Os árabes, inclusive, que tiveram a sacada de que conhecimento é poder, portanto havia dentro dos califados cargos específicos para as pessoas fazerem cópias e fazerem traduções e fazerem críticas de toda a filosofia clássica. E aí é por isso que a gente tem grandes filósofos árabes que depois influenciaram São Tomás de Aquino, sabe? Sério, eu não sei como que essa galera consegue esquecer, assim, eles literalmente apagam, eles jogam no lixo boa parte da produção do conhecimento medieval, do conhecimento da história do pensamento ocidental, eles jogam no lixo, sabe? Para tentar continuar reafirmando crenças. É literalmente uma crença. Tipo, eu quero acreditar que a Igreja Católica sempre preservou a ciência. Eu quero acreditar que a Igreja Católica nunca foi contrária à produção científica. E aí aqui o Guilherme está inclusive dando alguns exemplos, né, de pessoas que tentaram resgatar a prática científica. Ou seja, um exemplo que eu acho legal de mencionar, você dá um tiro numa pessoa, daí você vai lá com um band-aid pra curar a pessoa. Olha como eu sou bonzinho, tá vendo? Tipo, eu dei um tiro na cara da pessoa, eu vou lá com o band-aid, tô ajudando, viu? Eu tô fazendo alguma coisa pra que, assim, a prática científica continue. Pelo amor de Deus, velho. 300, né? Sim, sim, E sim. nesse intervalo de 300 depois de Cristo até 1300, Depois 1000 anos. da queda do Império Carolíngio, nós tivemos as invasões vikings e a desestruturação do Império Carolíngio. Na época do Império Carolíngio, inclusive, teve o chamado Renascimento Carolíngio, que basicamente várias pessoas da igreja promoveram a cultura, muitas coisas que nós temos vieram desse aprendizado que vem desse período, né? E depois você tem uma desestruturação.
exatamente pelo enfraquecimento da França, da Inglaterra, teve o grande exército pagão que invadiu a Inglaterra, e essas coisas geraram uma crise cultural muito grande. Ou seja, a culpa é dos pagões. A culpa é de quem não é cristão, tá? É tudo culpa deles. E aí você tem um chamado É engraçado, né? Eles gostam de usar esse argumento contra as outras pessoas. Ou seja, a culpa nunca é sua, a culpa é sempre dos outros. Mas parece que esse argumento ele serve para algumas ocasiões, para as outras, daí você se apega a esse argumento. chamado Renascimento do século XII. E o Renascimento do século XII começa a preparar novamente as bases para a retomada da ciência no século XIII. O século XII mesmo já encaminhou muito disso, né? Todos esses pensadores da Renascença, inclusive esses heliocêntricos, eles foram discípulos e aprenderam com esses clérigos do século XIII. Sim, porque era a única opção onde se tinha acesso a fazer ciência. Sim, mas era muito da única opção, porque basicamente as várias alternativas do globo, né, que você tinha na Europa, geraram uma decadência cultural imensa. Né? Vamos pegar um exemplo, nas invasões muçulmanas, Alexandria foi queimada, quando o grande exército pagão entrou na Inglaterra, ele queimou livros, destruiu uma série de coisas, e esses monges fizeram um esforço muito grande para proteger esses textos. Veja que a grande... Sobre essas queimadas da Biblioteca de Alexandria, tem muita fake news rolando sobre isso aí. Daria para fazer um vídeo só sobre isso, eu não vou me estender nesse assunto. Tá? Mas assim, a gente não tem muitas comprovações, a gente tem alguns textos, algumas informações soltas, enfim, eu acho que pode ser um pouco audacioso demais atribuir a culpa da queima da Biblioteca de Alexandria, que aconteceu mais de uma vez, tá? Ao Império Islâmico, sabe? De novo, né? Você tem que atacar, você tem que atribuir a culpa ao inimigo externo, né? Nunca é o cristianismo que proibiu livros, que queimou livros, que perseguiu pessoas responsáveis pela prática científica, nunca é a Igreja Católica, é sempre os outros, né? grande maioria dos textos do mundo antigo foram protegidos por pessoas da igreja. Sim, mas não foram disseminados de forma popular, foram mantidos. Tipo assim, como proteger? O que ele quer dizer por protegidos? É assim, ó, o texto tal lá de Aristóteles foi duramente criticado, o São Tomás de Aquino ele vai ter que dançar um samba para conseguir conciliar a fé católica com Aristóteles, mas então assim, ó, esses textos dos pagões aqui, desses antigos, a gente retira da sociedade, vamos guardar as 7 chaves na biblioteca da igreja, é um livro proibido, então assim, a gente tá bem protegido aqui, pode ficar tranquilo. Ninguém vai pegar esses livros, tá tão protegido que as pessoas não vão nem saber da existência deles, tá bom? Tipo assim, pode deixar comigo, eu protejo. Ninguém vai saber da existência, ninguém pode pegar neles, ninguém pode ler eles. No alto clérigo. Houveram vários esforços nesse sentido, né? O primeiro esforço, eu citei o Papa Silvestre aqui previamente, mas você tem a criação das escolas catedrais, foi um dos maiores esforços para a divulgação disso. Você tem duas coisas que na Idade Média mudaram muito. Medicina foi pela primeira vez levada à população, porque no mundo romano, ou no mundo grego, os médicos eram pessoas isoladas, eram pessoas à parte da população. Quem tinha dinheiro chamava o médico privado. Foi pela primeira e aí a gente tem a figura de um médico árabe chamado Avicennas, inclusive, que boa parte do entendimento da medicina hoje em dia, claro, é uma derivação da derivação da derivação, mas uma boa parte de uma base da prática da medicina hoje em dia tem a ver com esse médico chamado Avicennas. Tá? Então esse cara é importante, mas como ele é árabe, é óbvio que ele não vai ser mencionado aqui, porque tudo que não é cristão é ruim, tudo que não é cristão é degenerado, essas coisas. vez as ordens religiosas que empilharam leitos, e aí você tinha um padre que fazia o diagnóstico daquelas várias pessoas, e depois que ele fazia o diagnóstico dessas várias pessoas, as várias freiras iam cuidando de cada uma delas, a criação dos hospitais. Do mesmo modo, as escolas... O diagnóstico leia aqui, ó, leia o Evangelho de Mateus, e o outro, ó, você tá com febre, então é o seguinte, leia aqui Gênesis. Tô brincando. O lado das catedrais, que era uma coisa que não tinha no mundo antigo. No mundo antigo, a educação é domiciliar e a educação pública simplesmente é uma impossibilidade. Quem tem dinheiro é educado. Ou eles pegavam escravos, eruditos para educar a população, mas em geral é uma coisa restrita à elite. Com as escolas catedrais, a população mais simples e a população do interior conseguia ser alfabetizada. Dois exemplos incríveis. Alfredo Grande, na Inglaterra, foi promotor de escolas e começou a alfabetizar toda a população na Inglaterra, que era basicamente com monges, pessoas da igreja. Em Portugal, Isabel de Portugal, figura incrível, esposa de Dom Dinis, Santa Isabel, foi uma das promotoras da cultura. E, na França, Alcuino de York foram os responsáveis pelo renascimento cultural. Quem espalhou e criou as instituições escolares foi a igreja. Tanto é assim que essa cidade foi fundada como uma escola de latim para os índios, muitos dos quais eram mais eruditos às vezes do que os portugueses que vinham para cá. E todas as principais escolas, mesmo depois, que já tinham várias doutrinas heréticas e linhas filosóficas que tinham raiva da igreja, as principais escolas eram as escolas da igreja. E foi interessante que você tocou na questão indígena, porque, de fato, até certo ponto, a igreja promoveu a educação desde que se ela mantivesse dentro dos dogmas e das doutrinas religiosas. Aqueles que se recusavam a adotar esses dogmas ou não recebiam a educação ou até poderiam ser perseguidos, como foi o caso do Galileu e vários indígenas que se recusaram a aceitar os dogmas cristãos. Esse é um ponto, né? Vamos lembrar da historinha da Torre de Babel? Se você não fala a mesma língua do outro, fica difícil a comunicação. Então,
é mais fácil para colonizar um outro povo quando você, educa ele com base na sua cultura, na sua própria língua, certo? Porque se torna uma forma de controle. A linguagem é controle também, a linguagem também é um instrumento de poder, sabe? E aí de novo a gente cai, né, nesse como que eu poderia chamar, velho? Não é bem um mau caráter, é uma passação de pano, vamos chamar assim. Porque, foram grandes nomes da Igreja Católica que construíram igrejas, foram grandes nomes, vinculados ao clero que fizeram as primeiras descobertas científicas, como o próprio Galileu Galilei e assim por diante. Claro, só podia ter sido eles a fazer isso, sabe, não tinha outra pessoa para fazer. Uma vez na faculdade ainda, isso há bastante tempo, uma vez falaram, né, que eram sempre os ricos que faziam algo pela sociedade. Porque os ricos é que promoviam mudanças, porque os ricos é que promoviam reformas, tipo, é óbvio. O escravo não vai poder fazer isso. O escravo não vai poder mandar as pessoas. O escravo não tem dinheiro para construir uma ferrovia. O escravo não tem dinheiro para fazer uma tenda, para fazer um comércio. É óbvio que para fazer isso tem que ter capital, sabe? Então, o mesmo exemplo do que é somente os ricos, as pessoas burguesas, a alta sociedade que faz inovações. É óbvio, só pode ser eles. O cara que é escravo, coitado, o cara não tem nem. Ele não manda nem na sua própria vida. Tá entendendo? Então, transferindo essa mesma lógica para o domínio da Igreja Católica, é óbvio que só poderia ser pessoas da igreja a fazer algum tipo de pesquisa, porque os livros estavam sob o domínio da igreja, porque o conhecimento estava sob o domínio da igreja, entendeu? Porque a prática científica só ela estava sob o controle do caminho da igreja, e se você pensasse diferente, a igreja não ia permitir com que você levasse seu pensamento adiante. Vamos pensar o seguinte: na Idade Média, e aqui está um erro, porque as pessoas atribuem e falam que a Idade Média foi época das trevas, que não houve nenhum tipo de desenvolvimento científico, de pensamento. Isso é falso, tá? Houve bastante desenvolvimento, inclusive eu adoro filosofia medieval, é um rigor lógico, teórico, argumentativo brutal, coisa que a gente não tem hoje. Mas assim, era uma coisa fechada no ambiente da igreja, tá, na patrística mais concentrada em mosteiros isolados, depois, quando surgem as universidades, você tem um campo um pouco mais livre, tanto que, o ensino das 7 artes liberais significa justamente artes livres. Mas, pelo amor de Deus, velho, livre, os caras, o conceito de liberdade é um pouco deturpado pra esse povo. Porque era livre na medida em que você ficasse dentro, tá, das 4 linhas da Igreja Católica. Tipo assim, o preso é livre para andar dentro da cela dele, ele é livre, ele faz o que ele quiser, ele pode pular, ele pode se agachar, ele pode deitar no chão, mas ele tá ali dentro. A mesma coisa no ensino das 7 artes liberais, tá. As universidades que surgem ali na escolástica são universidades que sim, promovem a medicina, tal qual foi falado aqui, mas você tem ainda um direcionamento que, ó, você anda aqui. Se você quiser sair demais, não pode. Não pode. Se você quiser provar que a Terra não é o centro do universo, se você quiser falar e provar que a Terra é só mais um planeta entre tantos os outros, se você quiser falar que Deus, que Jesus um dia vai perdoar todos nós, aí você tá querendo comprar briga comigo. Aí você tá, tipo assim, você dá o braço, a mão, o cara quer o braço inteiro, e assim por diante. Enfim. Se você olha a história do Brasil, você vai ver, na verdade, muitos índios que não seguiam todos os ensinamentos que estavam 100% inseridos na comunidade, tem várias histórias dessas, e você vai ter vários índios que lutaram para proteger a doutrina da igreja, até por costumes que eles não gostavam em outras tribos ou outras coisas, mas que entregaram a própria vida para proteger a igreja. Exemplo muito famoso é o Araribóia, né, o Martim Afonso. Nós temos os fundadores de Salvador. Muitos dos maiores promotores dessa educação da igreja foram os próprios índios, que entregaram o próprio sangue para isso. Os franceses, por exemplo, um exemplo de Sim, sim. narrativa. Mas aqui é se basear em comunidades que escolheram ficar ao lado da cultura portuguesa e a cultura católica. E o que acontecia com as comunidades que se recusavam a participar? Você teve várias guerras no Brasil, muitas dessas comunidades foram atacadas por comunidades de índios mesmo, Sim, eu não discordo disso. eram guerras internas, né? E aqui já estão fugindo do assunto, né? Ou seja, a Igreja Católica é promotora ou não da ciência? Agora estão falando que a Igreja Católica é que deu educação para os índios, é que alfabetizou os índios. Mas, de novo, essa prática de alfabetização ela era necessária para funções de colonização do povo indígena, do Brasil, do território brasileiro e tudo mais. É o processo que a gente chama de aculturação.
entende? Você tá tirando a cultura do outro para impor a sua. Então para um índio, virar cristão, não basta só ele falar "Amém Jesus". Ele também tem que ter o mínimo do entendimento do básico da língua portuguesa para que ele possa fazer uma oração, para que ele possa entender uma oração, e assim por diante, entende? Eu acho que, meu Deus, isso é o básico do básico, assim. Mas vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para essa discussão, e deixe o seu comentário nos comentários, deixa o like, mande para os amigos e até a próxima.